Olá, pessoal, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais uma Manhã Diversa, hoje, quarta-feira, dia 21 de setembro. E como é bom saber que você está aí, do outro lado da tela, acompanhando a gente em mais um programa maravilhoso, mais uma Manhã Diversa. Bom dia para você também, minha parceira Mariana Zaccaroni. Bom dia, Bárbara. Bom dia para você que está nos assistindo aí de casa. Muito bom ter a sua companhia todas as manhãs e também receber a sua participação pelas nossas redes sociais. Então já prepara para mandar a sua mensagem, porque hoje tem muita coisa boa preparada para você. Estamos na reta final para as eleições 2022. E no Manhã Diversa de hoje, nós vamos conversar com um cientista político que vai fazer uma análise dos perfis dos eleitores e candidatos deste ano. E em tempos de eleição, o que não faltam são fake news. Mas será que você sabe identificar uma notícia falsa e o que fazer quando recebe uma? É o que nós vamos te ensinar aqui no programa. E como hoje é quarta-feira, é dia do quadro Um Café por uma História. E tem também o Mundo dos Famosos com o nosso querido Netinho Rocha, que também já está ao vivo com a gente. Bom dia, Netinho. O que você preparou para hoje? Bom dia, meninas. Como diz Roberta Hello, que está de férias, eu só chego para anunciar a gravidez. E dessa vez são duas gravidinhas. Eu vou te contar quem são ainda hoje no Mundo dos Famosos. E quarta-feira também é dia de Bora Rangar. Não é isso mesmo, Arthur? Bom dia! Me conta, o que você vai fazer pra gente hoje? Bom dia, nossa cegonha, Netinho. Ó, nosso jornalista não, fofoqueiro, Netinho Rocha. Olha, Netinho, hoje no Bora Rangar a gente vai aprender a fazer... Você gosta de culinária árabe, Netinho? Adoro. Confesso que a minha mãe faz muito, viu? É? Você já comeu, então, a taif? Nunca comi, Arthur, mas já tô ansioso, tá? Então é isso que você vai aprender comigo a fazer hoje. Você vai ver que é simples e fica muito bonito. Às vezes vai fazer aquele jantar árabe, não tem ideia para sobremesa? Essa é a dica especial. Ó, já quero experimentar, já tô doido para experimentar. E vocês aí, meninas, como que vocês estão? Deu pra dar uma água na boca, né? E hoje eu tô com água na boca. Já deu, já tô ansiosa, Netinho. Então, ó, você que tá em casa, já deu pra ver que tem muita coisa bacana até o meio-dia. Então, continue ligadinho com a gente, porque o Manhã Diversa tá só começando. Estamos a pouco mais de 10 dias das eleições e por isso, hoje no Manhã Diversa, nós traçamos um verdadeiro raio-x dos perfis dos candidatos. E o que nós percebemos a partir dos dados levantados é que a candidatura de mulheres, negros, indígenas e pessoas LGBTQIA+, apresentou uma evolução entre as minorias, mas os números ainda são preocupantes, olha só. Segundo o IBGE, pela primeira vez na história da política brasileira, o número de candidatos negros superou o de candidatos brancos. Foram registradas mais de 14 mil candidaturas de pessoas negras para as eleições gerais deste ano, o que representa 49,57%, enquanto 48,86% são candidatos brancos. O número de candidaturas da população indígena também é recorde nas eleições deste ano. Mesmo assim, esse grupo ainda representa apenas 0,87%, o que equivale a apenas 82 candidatos. Comparado com 2018, em que houve 49 pedidos de registros, um aumento de 67,3%. O espaço para mulheres na política também cresceu de maneira significativa, mas elas ainda permanecem como minoria nítida, com apenas 33,3% do total das candidaturas nas esferas federal, estadual e distrital, ou seja, um total de 9.415 candidaturas, segundo dados do TSE. Mas o crescimento feminino na política vem desacelerando no país. De 2010 a 2014, houve um aumento de 60,6%, enquanto de 2014 a 2018, o aumento foi de 13,3%. Neste ano, o crescimento representa apenas 2,2%. No público LGBTQIA+, foram registradas 214 candidaturas, um aumento de 36% em relação às eleições de 2018. A maior parte dos candidatos deste público tenta a vaga de deputado estadual, com 121 registros, e deputado federal, com 81. E nós convidamos o cientista político Jonatas Varela para analisar esses dados junto com a gente aqui no Manhã Diversa. Bom dia, Jonatas, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Bárbara. Bom dia, Mariana. Muito obrigado pelo convite. Jonatas, a gente de cara que pela primeira vez o número de pedidos de registro de candidatos negros ao TSE, segundo o IBGE, ele foi maior do que o de brancos. Ao que se deve isso, Jonatas? Por que a gente consegue detectar essa diferença? Bom, eu acho que isso se deve em parte pela decisão do TSE. O TSE, a partir desse ano, passou a obrigar os partidos para dividir um fundo especial de financiamento e também o tempo de propaganda gratuita na rádio e na televisão, de forma proporcional à quantidade de candidaturas negras. Então, essa ação do TSE, que é uma ação, de certa forma, bacana e que pode ter um impacto positivo em aumentar a diversidade da política brasileira, ela tem esse efeito, mas também é necessário pontuar alguns problemas. Por exemplo, cresceu-se o número de políticos que passaram a declarar, até mesmo mudar sua cor no registro da candidatura. Ou seja, políticos que até 2010, 2014, 2018 se declaravam como brancos, passaram a se declarar agora, nessa eleição de 2022, como negro ou pardo, preto ou pardo. E um outro recorte aí que a gente pôde observar aí nessa nossa reportagem, né, são as candidaturas de mulheres, que ainda são minorias, apesar de ter havido um recorde, um aumento aí nesse ano. Um total de 33% frente aos 53% do eleitorado feminino, né? Então a gente tem aí uma desproporcional a quantidade de mulheres eleitoras para a quantidade de mulheres que a gente pode eleger, né? Por que ainda esse número ele ainda é tão pequeno, apesar de ter tido um aumento? Bom, você disse tudo. Esse número, apesar de ter crescido, a gente ter hoje nos últimos anos, o maior número de mulheres candidatando, ainda é um número irrisório, né? Principalmente quando a gente olhar pelo tamanho do eleitorado feminino no Brasil. Bom, eu diria que são uma combinação de fatores, né? A primeira são que os líderes partidários, eles evitam, por N questões, de colocar mulheres em posições competitivas, né? Então, é muito comum ver também nesse tipo de candidatura as candidaturas laranjas e fantasmas, né? Que são aquelas que estão ali formalmente candidatas, mas na verdade não tem pretensão nenhuma de ser eleito. Bom, agora, o outro fator também passa pela regra do TSE. Como o TSE ele também obriga a ter candidatura de no mínimo 30%, você também consegue notar que o número de candidatos que tem para cada partido também está em torno de 30%. Alguns partidos de esquerda conseguem ali superar essa barreira indo a 36%, 38%. Ou seja, ainda assim é um número muito irrisório. Jonatas, e quando a gente fala sobre as mulheres eleitas, né, e esse número aí que se reflete na bancada, você acha que ainda é uma questão cultural? Sim, sem dúvida. A gente aqui vai estar discutindo um pouco sobre o machismo e essa sociedade que é posta hoje no Brasil. Bom, quando a gente vai para, como você disse, em 2018, apenas 7 senadores eleitos, ou seja, a gente percebe que dentro de um eleitorado de 53% das mulheres são muito sobre-representadas. E é por isso que é importante que a gente discuta isso, e mais importante do que isso, é que elas sejam eleitas, né? Além da candidatura, existe ainda um fator mais importante. Ser eleita seria talvez o principal indicador para a gente poder, de fato, avançar na diversidade da Câmara. E a gente está batendo nessa tecla das mulheres por um motivo, né? Então, para quem talvez ainda não tenha entendido, eu acho que isso talvez se reflita para as outras minorias, entre aspas, também, mas falando agora especificamente das mulheres, né? Por que é importante ter mais mulheres eleitas, mais mulheres representantes nessas bancadas, né? Porque talvez essas pessoas fiquem, tá, beleza, mas para quê, né? Mas é importante, né? Sem dúvida, é fundamental. As mulheres devem ser representadas por mulheres, assim como os negros devem ser representados pelos negros. A representação do seu grupo são as melhores opções, as melhores formas de que esse grupo seja, de fato, contemplado nas políticas públicas do país. Portanto, uma mulher ela vai saber melhor e como fazer políticas destinadas a esse público. E, Jonatas, quando a gente fala desse perfil
dos candidatos, né? A nossa equipe, ela também conseguiu fazer um levantamento e ela viu que, de acordo com o Vote LGBT+, ele afirma que houve um aumento de 36% de candidatos LGBTQIA+, este ano, e alguns partidos ali conseguem se destacar por conta desse perfil de candidato. Você acha que o perfil de alguns partidos, né, que conseguem ter essa identificação, acontece por uma estratégia política ou é realmente por uma identificação, por propostas? Como é que você acha que funciona essa relação entre perfis de candidatos e partidos? Bom, os dois partidos que tiveram a maior candidatura LGBTQI+, e de mulheres são PT e PSOL. De mulheres não, desculpa, de LGBTQI+. O PSOL, o PT e o PSOL são partidos que estão mais à esquerda e também são mais eleitoralmente viáveis. Então, é comum a gente ver que esses dois partidos abriguem a maior parte dessas candidaturas. Além disso, a esquerda tem uma maior aceitação por pautas progressistas, que significa que faz todo sentido que sejam neles que essas candidaturas apareçam fortemente. Jonatas, no próximo bloco a gente vai continuar analisando algum desses dados e entendendo mais do que isso, né? O que isso impacta na nossa vida, o que isso impacta nos resultados das eleições, porque realmente, né, não são só números, né? São números que vão refletir nos votos, que vão refletir nas políticas e naquilo que a gente vai ter de resultado muito, né, disso, que dizem muito sobre a nossa população, nossa sociedade. Então você aí de casa, aproveita para fazer sua pergunta, mandar seu comentário, sua participação para a gente. O WhatsApp aparece aí na tela para você e nós voltamos em instantes. Agora são 10 horas e 14 minutos e nós já estamos de volta e você percebeu pela nossa vinheta que o nosso assunto de hoje são as eleições 2022 e a gente conversa ao vivo, a gente continua esse bate-papo com o cientista político Jonatas Varela. Bom dia novamente, Jonatas. Bom dia. A gente conseguiu identificar também, Jonatas, de acordo com informações, né, da Justiça Eleitoral, o seguinte, permitir o uso de nome social por travestis, transexuais e pessoas que se identificam com gênero diferente já foi um baita avanço, né? E por que isso se dá? Como é que a gente consegue ver essa evolução? Vídeo. De qualquer forma, a gente já volta em breve. Como falamos, né, no início. Jonatas, você conseguiu ouvir a pergunta ou você quer que eu faça novamente? Pode fazer. Você pode repetir, por favor? Claro. Eu falei sobre um avanço que a gente conseguiu detectar, né, de acordo com informações da Justiça Eleitoral, sobre travestis, transexuais, pessoas que se identificam com gênero diferente, que conseguiram nesse processo, né, de eleição já esse avanço, essa evolução. Por que isso se dá? Bom, eu acho que é o seguinte, Bárbara, a gente tem avançado na discussão sobre preconceito, sobre machismo. Isso tem avançado e isso tem feito de forma que tem sido positivo para as candidaturas LGBTQI+, para as candidaturas das mulheres, de grupos minoritários. Mas ainda assim há muito de se avançar. Hoje a gente tem um problema que está muito pautado na violência política. Desde o candidato, ao tentar entrar no seu partido e ganhar a posição de destaque, isso significa receber verba, se tornar viável para o partido, até mesmo a discussão para fora da política, dentro da sociedade, né? O que a gente vê hoje em dia são que esses candidatos, eles são violentados diariamente nas redes sociais, nas ruas, e isso é complicado. O que a gente, hoje, talvez o principal avanço que a gente pode ter enquanto sociedade seria, sem dúvida, viabilizar os candidatos de forma tanto dentro da política quanto para fora dela. E isso passa, sem dúvida, pelo tema de violência política como um todo. Consegue, então, essa permissão do nome social dentro de uma configuração, de um contexto tão burocrático, né, que é a política, isso realmente determina um crescimento e um avanço? Desculpa, Bárbara, eu tive um delay aqui e não consegui te escutar. Sem problema. Eu falei que, então, quando a gente consegue ver essa marca, né, da permissão do uso de um nome social dentro de um contexto, Mari, né, tão burocrático, que é a política, né, como tem que ser, isso também marca um grande avanço. Sem dúvida. Isso é dignidade social. Portanto, o uso social
por travestis, transexuais, é fundamental para que eles também se identifiquem e possam se colocar como candidatos. E um outro destaque aí que a gente fez ao longo das nossas pesquisas, que a gente já apontou, né, no bloco anterior, é com relação ao número da participação dos indígenas, né, que ainda, apesar desse aumento, representa 0,87% só dos candidatos, né, que é um número muito pequeno. E a gente volta a essa pergunta, né, a gente está falando aí de alguns grupos que são subrepresentados. Por um lado, tem essa melhora, porque a gente está vendo um aumento nesses números, mas eles ainda são muito baixos. E aí, agora, especificamente do indígena. E também, traçando outro recorte aí dentro disso, a mulher indígena. Por que a gente ainda vê essa subrepresentação tão drástica mesmo nos dias atuais? Bom, os indígenas eles acabam sendo também vítimas de tudo que nós conversamos até aqui. O preconceito, e principalmente a mulher indígena, né? Que aí ela passa por um preconceito também de gênero. Hoje, essa candidatura minoritária, ela passa por uma dificuldade no Brasil no contexto de preconceito e de machismo. E qual que era a importância disso? Que eu poderia destacar especialmente o meio ambiente. Quando a gente tem candidatos indígenas, a gente sabe, por exemplo, que as terras indígenas elas têm leis mais rígidas, leis ambientais mais rígidas. A gente também percebe que candidatos mais indígenas vão trabalhar por pautas como essa. Portanto, a representação ela é fundamental nesse sentido. E a gente recebeu aqui, Jonatas, interação dos nossos telespectadores. E eles disseram o seguinte: bom dia, gostaria de deixar um comentário. Jonatas Varela explica muito bem as coisas, o programa tá ótimo, parabéns. A mensagem foi do Hélio Amorim. Então, Jonatas, o Hélio Amorim aqui, nosso telespectador, feliz com seus esclarecimentos e com a maneira como você está tornando acessível um conteúdo que muitas vezes é tão pouco palpável, né? Fico feliz, muito obrigado pelo elogio e eu agradeço a Manhã Diversa por estar debatendo assuntos tão importantes como esse. Diante disso, você faz mais alguma consideração que você realmente acha, Jonatas, que vale destaque? Bom, é fundamental que nessas eleições a gente passe a olhar para candidatos minoritários com maior atenção. O que a gente tem visto, esse aumento do número de candidatos, ele só vai ser realmente expressivo se isso se traduzir também para voto. É muito importante que pretos e pardos, mulheres e indígenas estejam na Câmara, uma Câmara mais diversa, uma política mais diversa, ela sem dúvida é benéfica para toda a população. Não necessariamente esses políticos vão atuar com pautas identitárias, mas eles estão aptos para discutir sobre qualquer tipo de assunto e é super importante que eles estejam em espaços importantes, que ocupem espaços como a política, para que a gente tenha uma política mais diversa e mais inclusiva. Antes da gente seguir o nosso bate-papo, a gente queria mandar um abraço para a Beth Vieira, que está assistindo a gente pelo YouTube, está participando por lá pelo chat, e chamar você aí de casa também que está nos assistindo. Se quiser assistir a gente pelo YouTube, dá para você participar ao vivo pelo nosso chat. A gente fica acompanhando por lá a sua participação, se você quiser deixar um comentário, ou até conversar com os nossos outros telespectadores que estão assistindo ao vivo também. Então, mais uma vez, muito obrigada para a Beth, para todo mundo que está assistindo e participando do programa. E aí agora nós vamos falar de um outro dado, né? Que nós estamos aí, né, a menos de 20 dias, a menos de 15 dias do primeiro turno, né, das eleições, e um assunto que sempre gera dúvida é se votar branco ou nulo interfere no resultado do pleito, né? Em 2018, 1/3 dos eleitores, mais de 42 milhões de pessoas, escolheram abdicar do voto. Olha só. A soma de votos inválidos é composta por aqueles que escolhem branco ou nulo na urna ou que não comparecem a uma sessão no dia da eleição. Muitas pessoas podem ter dúvidas ou serem levadas a acreditar que as opções anular e branco têm algum valor para a justiça eleitoral, mas não tem. O voto branco, por exemplo, durante algum tempo até teve uma função, que já deixou de existir. Hoje, a legislação desde a Constituição de 1988 define como voto branco e voto nulo como voto não válido. O que significa isso? É como se ele não existisse. Não válido. Ele não elege ninguém, ele não transfere esse voto para ninguém.
E a abstenção, obviamente, é não válido porque você não foi votar, tá certo? Então, a primeira resposta que tem que ficar claro é: quem votar em branco ou votar nulo é como se não tivesse ido. Ele não vai ser punido como quem não se absteve, mas ele não será considerado o voto dele para nada. O voto nulo também não é contabilizado. Ele, assim como o branco, serve apenas para a estatística. Existe uma interpretação equivocada de um artigo da Justiça Eleitoral, que prevê a realização de uma nova eleição caso a nulidade atinja mais da metade dos votos. Só que essa nulidade não se refere aos votos da urna, mas sim da chapa, que pode ser impugnada. Quem julga se uma candidatura é válida ou não é a Justiça Eleitoral. Se tiver uma denúncia de erro e a Justiça Eleitoral comprovar que o candidato realmente cometeu um crime ou uma ilegalidade, aí a candidatura dele pode ser anulada. É nesse momento que se decide o que fazer com aqueles votos que ele recebeu. Mas no dia da eleição e na eleição, você não decide nada com o teu voto. Você anulou, você sumiu. E existe uma opção para quem ainda não encontrou um candidato ou candidata que o represente. Nos casos de votação para deputado estadual ou federal, é possível dar o voto de legenda. Para isso, basta digitar o número do partido no campo onde seriam colocados os números do candidato. Assim, o voto não será anulado, mas contabilizado para o quociente eleitoral, que ajuda na hora de determinar o número de cadeiras que esse partido terá na Câmara ou na Assembleia. E atenção, não votar nem justificar não pode ser uma opção. Isso pode trazer consequências. Você vai ter restrição para, por exemplo, tirar novo passaporte. Você vai ter dificuldades para receber seu salário se você tiver emprego público. Você vai ter dificuldade para se inscrever em concurso ou prova para cargo público. Você não vai conseguir renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, né? Ou seja, já que você se nega a ser cidadão, o Estado e o país te nega também a possibilidade de você usufruir desse poder de cidadania. E diante disso, dá para fazer projeções para esse ano? Sem dúvida. Esse ano é uma eleição muito atípica. É a primeira vez que estamos tendo dois ex-presidentes, né, o atual presidente e um ex-presidente, se candidatando. Isso, o que todas as pesquisas têm indicado hoje, é que o nível de abstenção desse ano tende a ser menor do que 2018. E aí é esse conjunto de fatores. O primeiro, que em 2018, tanto Haddad quanto Bolsonaro, os dois candidatos que avançaram para o segundo turno, eles não eram conhecidos por toda a eleitorado. Agora é diferente, como eu disse, o fato de ser dois ex-presidentes amplamente conhecidos faz com que as pessoas já tenham opiniões pré-formadas e decidam ir votar e escolham um candidato. A segunda hipótese é que uma eleição polarizada como essa faz com que as pessoas também queiram participar e queiram dar sua opinião. É muito comum que a gente veja a discussão de Lula e Bolsonaro nos campos de futebol, num bar, numa sala de aula. Portanto, todo mundo é frequentemente estimulado a dar sua opinião sobre essas eleições. Isso faz com que as pessoas procurem mais informações sobre política, se torne um assunto mais interessante e, portanto, aumente a participação no dia do pleito. Então, resumindo um pouco a minha resposta, eu creio que em 2022 a gente deva ver uma diminuição do número de abstenção e de voto branco e nulo. Muito obrigada, Jonatas. Jonatas Varela, cientista político, marcando presença aqui no nosso Manhã Diversa para falar sobre as eleições 2022. Sua presença foi importantíssima. Obrigada, Jonatas. Eu que agradeço. Muito obrigado, bom dia. E o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais realizou hoje o carregamento das urnas eletrônicas para o primeiro turno das eleições. No procedimento é inserido software de votação com os dados dos candidatos, dos eleitores de cada seção eleitoral do Estado.
E para o nosso programa ficar completo, é claro que tem que ter interação da galera de casa, né, Mari? E a gente agora recebeu um abraço também. A equipe falou aqui no ponto que a gente recebeu um abraço da Ana Luísa. Então, receba esse abraço de volta. É uma honra ter você aqui com a gente até o meio-dia. Então, continua com a gente, porque depois do intervalo, a gente tem muita coisa boa te esperando. Tem Bora Hangar, hoje com comida árabe para você. Agora são 10 horas e 29 minutos. A Defensoria Itinerante vai estar neste sábado em Nova Lima, região metropolitana de BH. Vai ser oferecido atendimento jurídico para assuntos relacionados ao extravasamento do dique da Valorec. Anote aí, é na Praça 4 Elementos, bairro Jardim Canadá, de 9 ao meio-dia.